Oi, turma, mais um episódio e hoje a minha missão é te convencer a ler um livro por causa de uma única frase. Não sei se só esse livro, por causa dessa frase, mas eu poderia dizer todo o conjunto de obras dessa autora que nos últimos anos vem mudado a minha forma de ser, de estar no mundo, de pensar. Sabe quando você está procurando alguma coisa que não tem nome? Quando você passa pelos dias assim, nossa, tá faltando alguma coisa. Sabe aquela sensação de que você esqueceu de algo em algum lugar? Eu acho que eu vivi assim até encontrar a Agostina Bessa Luiz. Eu poderia até fazer aqui já aqueles nossos clichês de episódios, né? Que eu pego um autor e eu falo tudo que eu aprendi com um determinado autor. Mas eu acho que não tá dando. Isso aqui vai ter que ser dividido. A gente vai ter que conversar. Então, eu vou começar pela minha última releitura que eu fiz agora com a Forbes aqui em Portugal, no dia 23 de abril desse ano. Eu postei um vídeo, a Rita, Diva das Divas, postou um vídeo ali em comemoração ao Dia Mundial do Livro e eu mostrei pra vocês um pequeno ritual que eu tenho e que vocês viram nascer, porque do início ali do meu canal, eu acho que foi antes da pandemia, eu li pela primeira vez As Estações da Vida da Agostina Bessa Luiz, porque eu tinha tentado ler a Sibila e não tinha rolado, eu acho que eu não sabia ler, eu não era alfabetizada antes de ler a Agostina Bessa Luiz. E quando eu li As Estações da Vida, pela indicação de uma amiga minha, da Filipa, a minha cabeça mudou, assim. Eu acho que existe uma Bruna antes, uma Bruna depois. E sobretudo agora, porque eu pego esse livro, ele é bem curtinho, ele não tem nem 50 páginas, são 48 páginas. Então, todo dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, eu acabo pegando essa obra para ler, porque é uma espécie de ritual para mim e acabei dividindo isso com vocês ali na Forbes, junto com a Rita. E é esse livro em questão que eu quero trazer aqui, porque sabe aquela sensação de que você precisa dividir isso com alguém? Pois é, na penúltima frase do livro, é a semente das coisas pequenas em que se gera o extraordinário. A minha cabeça explode, porque ela passa as estações da vida inteiro contando, comentando sobre os detalhes, sobre reparar nas pessoas. Ela até destaca duas figuras ali, duas irmãs, e você vai lendo aquilo quase que num deleite, vai passeando pela obra, vai passeando pelos azulejos da Estação São Bento, que é a premissa do livro. Até não só da Estação São Bento, mas você vai caminhando ali com a autora. E quando ela chega no final e meio que resume, acho que a Agostina, como o próprio Paulo Tunhas fala, né, ela é um aforismo por si só, né? É a semente das coisas pequenas em que se gera o extraordinário. Eu não sei, acho que me bate uma depressão, porque me faz lembrar de coisas que eu perco no dia a dia, de não olhar para os detalhes. A Agostina, eu acho que ela é uma resistência para mim, sabe? Estar em contato com a literatura de Agostina é permanecer na minha própria vida. É me voltar e falar, peraí, deixa eu olhar aqui para o que importa, sabe? Então, a gente tá nessa era, né, em que só se olha para o extraordinário, para o grandão, para a performance. Principalmente na era das redes sociais, né? E aí esses detalhes, a semente das coisas pequenas, aquelas que deixam a nossa vida com um certo brilho, estão completamente apagadas, né? Hoje eu percebo uma sensação que foi carregada em mim durante toda a adolescência, mas no início da casa dos 20, né? Que se eu não tivesse um sucesso pessoal, um sucesso individual, se o sucesso não fosse atrelado a uma espécie de estrelato com um palco e luzes, a gente não é feliz. Eu acho que era isso, assim, na época dos vestibulares, na época dos primeiros relacionamentos, sabe, essa pequena descoberta da vida. Eu acho que a gente perdeu a sensação de ser iniciante nas coisas também, então não é confortável não ser bom, até nas coisas que a gente não precisa ser bom, sabe?
quando a gente era pequena e pintava, assim, um desenho aleatoriamente, não se preocupava se aquilo fosse parar no Louvre ou não, porque não é importante se aquilo ali vai nos gerar algo, a gente fazia as coisas pelo puro prazer de fazer. Então, eu acho que a Agostina, ela é essa resistência pra mim, é me lembrar do que eu quero fazer porque eu gosto de fazer, não por ser uma obrigação, com palcos e luzes, estrelatos. E esse podcast, na verdade, surgiu disso, né? Surgiu... Eu adoro dizer isso, eu sei que vocês não gostam, mas surgiu das minhas incompetências. Isso aqui não é performático, isso aqui... Hora ou outra ficamos nos tops aqui do Spotify e eu acho legal, mas a premissa aqui é sermos sinceras, como a gente não pode mais ser em lugar nenhum, sabe? E tem uma frase da Agostina na porta da minha faculdade que me assombra. Parece que toda vez que eu passo ali, alguma coisa, não sei, me limpa. Como se fosse um portal, assim. Eu e minhas superstições. Mas eu faço questão de sempre ler, quando eu entro e quando eu saio. E, não sei, no dia a dia, vai me dando perspectivas diferentes. Que é, assim, a vida ri de tudo que nos faz chorar. A vida ri de tudo que nos faz chorar. E eu entro ali angustiada muitas das vezes, eu saio dali mais leve, ou muitas das vezes também mais angustiada. E a vida ri de tudo que nos faz chorar. A Agostina é assim, ela é meio irônica, ela é meio a metade de todas as coisas reunidas numa coisa só. Então, já faz um tempo, já faz uns anos que ela tá me incomodando, que ela me refaz. Primeiro porque a escrita dela é audaciosa. Eu acho, gente, que... coisas da minha cabeça, tá? Depois a gente conversa direitinho sobre as estações da vida. É um bate-papo, tá? É um bate-papo. Não tem roteiro, não tem nada. Eu tô sentada tomando chá no chão, porque tá muito quente nessa cidade, mas... beleza. O Porto é muito frio, mas quando é muito quente também é muito. É tudo muito aqui. Acho que é igual a Agostina, sabe? Muito claro. Ela acaba de uma maneira muito audaciosa aqui, me mostrando que algumas formas que eu tenho de me podar na vida não só não são reais, como são incômodas para a existência. E aí que tá, a forma como ela faz isso na escrita não é convencional. Então não é gostoso ler Agostina Bessa Luiz, porque tem um quê dela que te incomoda. Você fala assim, você não pode jogar todas as verdades na minha cara e querer que eu fique bem com isso, fofa. É basicamente assim, sabe? Outro dia eu tava na internet, assim, vendo algumas aulas dela pra ver como é que outros professores trabalham e falam sobre ela. E eles falam coisas do tipo, essa senhorinha fofinha. E eu vi aquilo e falei, essas pessoas não leram Agostina Bessa Luiz, não é possível que alguém ache que essa mulher é fofa. Ela seria facilmente cancelada, porque ela te expõe ao desconforto e a nossa geração não está preparada para ficar desconfortável mais. Dessa última vez que eu li As Estações da Vida, eu sei que agora, pronto, toda crítica literária vai discordar de mim, rasgar meus diplomas, porém eu acredito que dessa última vez, assim, agora, tá? Foi o quê? 10 dias atrás. Na leitura das Estações da Vida, eu me peguei pensando numa espécie de Clarice Lispector da literatura portuguesa. Por quê? Olha, não tem nada a ver, não são autoras que eu diria que são compatíveis. Mas eu acho que ela é, só para dar uma equivalência aqui, ela é para eles como a Clarice era para nós há uns anos atrás. A Clarice ficou sendo extremamente famosa no Brasil, mas pouquíssimo lida. Não é raro encontrar alguém que saiba que Clarice Lispector existiu, mas que nunca leu a obra dela. E a Agostina, talvez pela nossa proximidade histórica, já que ela faleceu recentemente, né? Ela ainda é temida, pouco lida, e ela fica nessa espécie de círculo sacramentado,
da cultura literária. Eu tô falando isso de um lugar ridículo, né? Exatamente desse lugar, né? De alguém que faz pesquisa. Então, assim, eu estou nesse meio acadêmico, mas às vezes eu me separo um pouco dele para conseguir ler na essência, acho que é nessa essência mesmo, da semente das coisas pequenas em que se gera o extraordinário. É muito importante para mim voltar a isso no dia a dia, sabe? Eu sinto que tem uma praia ainda em volta dela, né? Ler Agostinho é muito difícil. É a autora da Síbila. Socorro. Mas, gente, eu tava lendo nesses últimos tempos Alma dos Ricos, Ternos Guerreiros, Fanny Owen, Vale Abraão. Eu tô retomando, né? Todas as leituras que eu já fiz dela nas minhas primeiras edições. E agora vendo também as novas edições que estão sendo lançadas aos pouquinhos pela Relógio d'Água e tudo mais. E, gente, realmente, não é uma das coisas mais fáceis que você vai fazer na sua vida. Mas, gente, não tem nada. Eu ainda não li nada que me faça voltar pro centro. Eu acho que a sensação, agora, principalmente conhecendo que eu ainda não tinha lido o Ternos Guerreiros, essa sensação de estar de frente com Porfírio, com Domingos, com os personagens da Agostina na raiz, sem ter sido naquele contato com a Síbila, nossa, mudou completamente a minha forma de enxergar a autora. É uma forma até cruel da gente se separar de quem poderia estar nos... Não sei se abençoando é a palavra certa nesse caso, porque eu acho que a Agostina iria surtar se me ouvisse falando assim dela mesma, mas... Vamos partir desse princípio, então. Eu vou começar, não sei se uma série, eu não sei como é que a gente vai soltando isso daqui, como eu vou falando com vocês também através das redes sociais, mas vamos falar sobre as estações da vida hoje, que é esse livrinho pequenininho de 48 ou 46 páginas. Essa minha edição tem 46. Não é, tem 46, pronto. São 46 páginas intensas, lindas. E eu acho que a viagem de comboio aqui, que é o estopim do livro, né? Por isso as estações da vida, essas estações podem ser lidas como, o título, né? Pode ser lido como estações da vida. Estações mesmo, assim, tempos de vida, então primavera, verão, outono, inverno, vamos pensar assim, mais estações da vida das pessoas que usam o comboio, tipo, as estações de caminho de ferro. Comboio aqui em Portugal é trem, pronto. Então, dos trens, né? Então, o livro começa com essa viagem de comboio, que tinha um cunho espirituoso, em que sempre se encontram pessoas raras, porque na província preservamos o indivíduo, conservava o seu dialeto, seus costumes. E eu amo essa metáfora da viagem, do partir, do recomeço. Já falei muito aqui no podcast, né, sobre o ir. O ir é um tema incrível para mim, dentro da filosofia, dentro da literatura. E aí, quando eu cheguei nesse livrinho a primeira vez, eu fiquei, uau, aqui tem muitas semióticas, são muitas metáforas. Mas agora eu tô enxergando ele com tanta simplicidade do sonho, do real, do imaginário, da cultura do lugar, do espaço que se tem e também do espaço que não se tem na vida. Então, eu vou tentar fazer um resumo do livro, porque eu sei que ele ainda não foi editado no Brasil. Eu peço a vossa paciência. Porque, assim, a Clarice Lispector foi reeditada aqui em Portugal só em 2024, ou seja, existem problemas em cruzar o oceano. Então eu vou te passar os detalhes da obra e depois a gente fala mais sobre a Agostina enquanto pessoa, né? Eu tô lendo a biografia dela aqui certinho. E, em resumo, se trata de uma observação da própria Agostina mesmo para as viagens de comboio em que ela fazia. Então, vamos ao retrato da obra. Sabe quando a gente entra num trem, no metrô, e aí a gente fica olhando a paisagem? Fica pensando na vida, pensando naquele lugar, como as pessoas vivem ali.
e também no que divide o trem com a gente. É um livro curto sobre uma mistura de memória, de lugares e, sobretudo, aqui, né, tem um plano que é o norte de Portugal e os desenhos assim dos azulejos em cada uma das estações de comboio. É muito comum aqui nas paredes das estações existirem pinturas em azulejos sobre o povo, representando o povo que residiu ali. Então depois você coloca assim no Google: azulejos estação São Bento, Porto, Portugal. Aí você já vai ver aqui algumas das imagens. Mas, pois bem, é um livro em que vai te fazer pensar sobre viagem. E no início, assim, eu pensei, qual que é a proposta disso aqui, né? Porque como eu tinha vindo da leitura da Síbila, ou da Sibila, eu já não sei mais como pronunciar, cada pessoa fala de um jeito aqui, meu professor fala de um jeito, minha professora fala de outro. Eu estou surtando com relação a esse título. Eu queria ver a própria Agostina falando sobre isso. É mais fácil ir no YouTube ver ela falando sobre isso do que pegar o sotaque ou até mesmo a entonação aqui. Mas ela vai passando pela vida ao longo dessas estações. Então, por isso que eu acho que a metáfora com o título, né, Estações da Vida ou Estações de Caminho de Ferro, pode ser visto das duas formas. E a linearidade do texto, dessas 46 páginas, é exatamente essa. Nenhuma. Não tem linearidade. E eu, sinceramente, leio como se fosse uma conversa. Me perdoem os acadêmicos, os romancistas dela, a teoria crítica. Eu leio Agostina como se fosse uma conversa. Eu passei a ler Agostina dessa forma, então por isso que depois a minha leitura da Síbila foi mais fácil também, porque eu sinto um diálogo ali efervescente, né? Eu precisava até dar uma olhada melhor nas pesquisas com relação a esses outros romances dela, porque eu fico muito presa aos diários, então Breviário do Brasil e algumas outras obras, mas eu precisava entrar nessa questão do cunho meio que romanesco, acho que essa é a palavra, dos romances mesmo, e esse olhar da crítica, porque a sensação que eu tenho é que fazemos um esforço para ler Agostina que também não deveria muito existir, porque é um esforço que não tem premissa, porque a partir do momento que você está ali em contato com a escrita dela, não há mais barreiras a serem quebradas. Eu sinto uma proximidade dela quando eu consigo me permitir sentir a narrativa. E, bom, então, as Estações da Vida, né, vai entrar entre esse plano real e o plano da ficção. Vai falar do Douro como destino, né? E aqui é muito importante essa presença, né? O grande tempo do Douro, a representação do espaço, como grande tempo de qualquer lugar, até, sei lá, de Nova York, da burguesia tradicional que vinha de Paris para comprar os vestidos, os desfiles de primavera na avenida não sei quantos, o comboio sempre na minha gente do Douro como um destino, um modo de vida, um pretexto de aventura, aqui página 19. E aí ela vai falar então pra gente sobre esse espaço, como era crescer ali, como foi ver isso. E eu faço um parênteses, sobretudo com relação à autora, né? Porque às vezes eu sinto que a crítica coloca ela justamente nesse papel de uma autora regionalista. Como a gente faz com Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, como muito se fez com Camilo Castelo Branco aqui também por muito tempo, mas olha para essa obra em específico, As Estações da Vida. O espaço aqui, ora transita entre o real, entre o universal da ficção e ainda assim revela valores universais. Eu tenho muitas questões sobre isso, mas eu até posso deixar para outros episódios aqui, porque quando ela fala sobre a raiz da sociedade, a raiz do lugar onde ela vive e sobre o que se passa dentro do tempo ali, ela está falando sobre as nossas próprias dores, né? A cidade onde a gente nasceu agora não é mais igual ao momento em que a gente cresceu ali. Acho que para quem se mudou, é muito mais evidente quando a gente retorna nas nossas cidades, esse sentimento da cidade, né? Que eu até faço um paralelo aqui com
com o Ifutuã, mas eu não quero entrar nesse detalhe da topofilia, né, do sentimento, do amor pelo lugar, a gente volta nos lugares e vê que esses lugares já não são mais iguais. Esse mecanismo é como se o tempo tivesse atravessado ali o ser e estar do homem. Então, ela vai fazendo isso ao longo dessas páginas, ela vai contando pra gente sobre as estações, e aí ela começa a seguir duas raparigas, então duas meninas que são irmãs, e começam a falar sobre sonhos, sobre desejos, sobre quem elas são, sobre como elas vivem, e daí ela vai transitar através dessas personagens as cenas reais e ficcionais ao longo do livro. A sensação é que a gente pode passar 1000 horas observando o outro e ainda assim a gente não vai entender esse outro, né? É como se você tivesse que ter uma lupa para enxergar de fato as pessoas que passam ao seu redor. E eu acho que a Agostina, ela é especialista nisso, em observar um mundo que a gente só vê correndo agora. Enquanto a gente está nesse processo de aceleração, eu sinto que a Agostina, ela tá parada, respirando, vendo a gente, pensando. É isso que a literatura dela faz, pra mim. A sensação que eu tenho é que o mundo continuou girando e eu continuei ali parada, quase que numa camada, assim, de tempo, como se ela tivesse me envolvido. E aí ela vai falar, página 33, que a gente se muda por motivos muito diferentes, por motivos muito diversos do que o homem se mudava no início, né, da necessidade. Então, antigamente os homens se mudavam porque, não sei, na terra deles, o cultivo, o semear estava difícil. Ela vai falar sobre a matéria-prima, sobre os trabalhos, sobre as casas. E hoje em dia não, hoje em dia a gente se desloca por pura vontade. A gente pensa assim, claro, eu não estou falando em situações extremas e nem ela também. Estamos falando aqui de situações em que as pessoas, sei lá, têm casas confortáveis, vivem em lugares confortáveis, mas buscam outras coisas em outras cidades. Então, o termo transumância refere-se a uma migração sazonal de rebanhos, por exemplo, e dos humanos que se guiavam. Mas agora a mudança de lugar está enraizada pra gente, né? Não como mais uma necessidade, mas como uma forma simbólica. Então, ela vai falar, se fizermos uma estratégia de 80% dos viajantes, não tem qualquer motivo profundo para fazer as viagens. Ela faz uma crítica, basicamente, né? As pessoas viajam sem uma razão profunda, talvez, sei lá, por impulso, por hábito, por tédio, por uma busca diferente de sentido. E a viagem nesse contexto parece uma herança mesmo, daquele antigo desejo ou necessidade que o homem tinha de se locomover verdadeiramente, né? Porque era necessário. Então o texto, ele oscila sobre isso, sobre a vida das irmãs, sobre o lugar, sobre o homem, sobre os viajantes, sobre as estações, e até que ela chega pra gente, então, no final, dizendo é a semente das coisas pequenas em que se gera o extraordinário. A semente aqui, pra mim, eu não sei, pode representar o início de algo pequeno, como o tempo que cresce, transforma, mas eu acho que também como uma pequena ação, como um detalhe que pode desencadear várias mudanças e várias outras criações incríveis na nossa vida, né? É assim, né? As grandes realizações começam com pequenos gestos. Eu acho que é isso. A gente parou de enxergar isso nessa correria mesmo. Então, ela vai fazendo isso a cada página do romance. Mas assim, eu tenho uma lista deles na cabeça, assim. Eu acho que um dos que eu mais fiquei, tirando esse, né, que eu mais fiquei olhando pro teto, pensando em tudo e pensando em nada, foi o Ternos Guerreiros, porque, de verdade, a amizade é um tema que me importa muito na atualidade, a forma como a gente se relaciona
nesse ciclo da vida, que é uma área em que ainda não há tantas relações de interesse. Eu não tô falando de amizades por conveniência, tô falando da forma como a gente se doa em amizades, sei lá, do plano do real, né? E aqui, o Porfírio e o Domingos se relacionam de maneiras muito laborais pra gente, assim, dentro da academia. Eu acho que é extremamente interessante. Eu tentei dar um Google aqui, tentei achar, se alguém tiver alguma ajuda também eu agradeço, porque eu queria muito ver essa obra à luz da filosofia, mas enfim. Depois tem uma outra obra dela também, que é O Vale Abraão, em que pra mim, Bruna, é a melhor releitura do Madame Bovary do Flaubert. Assim, eu gosto muito do que o Essa fez com o Primo Basílio, gosto, lindo, tchutchuco, maravilhoso. Mas a Emma Paiva e o final que a Agostina dá pra Emma Paiva portuguesa, né, pra nossa Emma da língua portuguesa, é absurdamente mais verdadeiro pra mim. Top coisas que eu não poderia morrer sem ter lido na vida. Porque a Emma, ela é então aquela Emma do Flaubert, né, que, pô, quer viver paixões avassaladoras e tem relações extraconjugais e o marido dane-se, blá blá blá. Mas ela é essa mulher bonita, perfeita, leitora, ela é a versão Bovary em Portugal, só que com muitas outras camadas. Eu sinto que ela pertence mais ao mundo real. Acho que a Agostina ela tem essa... Eu não sei, eu gosto muito de contemporâneos. Eu posso colocar a Agostina como contemporânea. Eu já falei pra vocês, gente, esses episódios não podem vazar. Eu morro de medo dos meus professores assistirem isso, quer dizer, ouvirem isso, né? Porque eu falo aqui totalmente fora da minha bolha das licenciaturas, da docência. Eu tô falando como eu falaria com uma amiga tomando um chá, sabe? Então, voltando aqui pra história, tem um filme desse Vale Abraão, porque eu sei que o livro aí no Brasil é difícil de encontrar, mas pra quem tem a chance de pegar o livro na mão e ler, nossa, pega na mão e lê, porque o filme é muito bom, mas é muito mais interessante ler o livro e depois ver a representação desse livro nas telas, depois enxergar as personagens ali. É gostoso essa brincadeira com a nossa criatividade como um todo, né? Então, a gente podia ficar aqui até amanhã falando do Fanny Owen, Dentes de Rato, Mosteiro, mas a Alma dos Ricos eu tô terminando de ler e agora eu tô desesperada atrás dos espaços em branco. A Mônica vai me ajudar a pegar esse livro porque preciso terminar de ler essa... Tem meio que uma trilogia, os livros não são continuação, seriação um do outro, mas são divinos e eu preciso ler os três, então que é A Alma dos Ricos, Os Espaços em Branco e qual mais? A Alma dos Ricos, Joia de Família. E esses três, nossa, Joia de Família, eu li em 2000 e... tô com o meu Notion aberto. Eu li em 2022, querida, você vai ter que voltar. Vai ter que voltar, porque eu tô escrevendo mesmo sobre os personagens e sobre esses aforismos aqui da autora, mas pra mim é muito interessante essa questão do deslocamento, sobre como sempre o despertencimento do lugar está presente nas obras, né? Como a insatisfação das personagens femininas da Agostina estão sempre em decorrência dos atos. Então, eu acho que aqui nas Estações da Vida isso fica muito evidente, porque ela fala sobre esse deslocamento, mas é uma forma de ver a nossa existência, como a gente muitas vezes nos sente fenomenologicamente despertencentes do mundo, né? É o que tem me interessado, assim, nos últimos tempos. Então, eu acho que a grande lição que a gente pode tirar disso tudo é ver mais beleza no extraordinário, nos detalhes simples, nos discretos da vida e nos desafiar mesmo a olhar com mais atenção para o que parece pequeno, para o que é rotineiro, para o que é silencioso.
a gente muitas das vezes migalha, eu gosto dessa palavra porque pra mim ela não é negativa, tá? Atenção de pessoas que para nós estão em lugares muito importantes, profissionais ou emocionais ou não sei o quê, para essa coisa dos likes e dos números e enfim, quando na verdade o profundo, grandioso da vida tá aqui do lado, né? Tá no telefonema que você faz e que você realmente encontra pertencimento, no abraço que você tem ali, né? Na vida real, no encontrar com as pessoas no olho do olho. Então, eu acho que a gente não precisa estar em busca desse extraordinário em cada instante, mas eu acho que quando a gente vive num sistema em que não se olha mais para a vida, a gente para de refletir para o que verdadeiramente é importante. Então, eu acho que muito se tem um tato, assim, em ler Agostina, mas é uma forma de parar, olhar e sentir. Não tem uma obra dela até agora que eu tenha pego assim e não tenha enxergado que a grandeza não está em ser maior, está em viver verdades. É incômodo ler isso. Vai contra tudo aquilo que a gente tem ouvido, visto, vivido. Enfim, que a gente não tenha medo do simples, porque a vida ri de tudo que nos faz chorar, né? Eu vou voltar aqui e apresentar melhor a autora para vocês. Beijinhos!